Olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula aberta de declamação aqui do projeto Construindo Sonhos. Boa noite, gente. Olha quanta gente chegando. Vão se chegando, ajeitem o mate. Boa noite. Boa noite, Flávia, André. Boa noite, César. Ô, tá longe. Boa noite, Fernando, Matheus, Gabriele. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro que se fez tão necessário, né, gente? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Me deem um joinha, por favor, aí no chat se vocês estão ouvindo bem, se tá muito alto, se tá baixinho. Boa noite para todos. Todos ouvindo bem? Antes de nós começarmos aqui, efetivamente, tem alguns recadinhos para vocês. Por favor, peguem papel e caneta, porque vai vir muito conteúdo. Eu preparei aqui com todo carinho uma aula bem completa. Nós vamos falar sobre os 7 erros clássicos da declamação e como corrigir cada um. Por que desse tema, né? Poderíamos falar de todos os acertos e como fazer, enfim. Mas, gente, eu escolhi os 7 erros por um motivo bem especial. Estão chegando os regionais, estão chegando as interregionais dos circuitos estaduais que estão acontecendo aí por todo o país. E muita gente realmente vem buscando aqui o projeto. Estamos em 2 professores no momento, Carlos Omar Vilela Gomes e eu. E ambos estamos com as agendas estouradíssimas. E muita gente pedindo ajuda, pedindo auxílio. Eu não poderia jamais ficar sem fazer nada, né? Então, por que dos 7 erros? Porque estão chegando os concursos. E como os concursos estão chegando, estão muito próximos, estamos aqui, ó, arranhando as portas, precisamos saber o que não fazer para não comprometer as nossas apresentações. Então, é por isso que o tema hoje é os 7 erros da declamação, 7 erros em palco da declamação. Gente, como tem gente de longe, Mato Grosso do Sul. Nossa Senhora, eu vi nas inscrições que o pessoal de Minas se inscreveu em massa também. Que legal, sejam todos muito bem-vindos, vão chegando. Quem já tá aí de mate na mão, o meu coitadinho aqui já tá lavado, que eu emendei 8 aulas hoje, não deu nem tempo de refazer o mate, mas vamos lá. Estamos aqui para falar sobre poesia, para falar sobre declamação. Queridos, olha as aluninhas, Antonella, beijo meu amor. Primeira prendinha de São Gabriel. Nossa, se eu for falar um por um aqui, a gente não tem aula hoje, hein? Vou ficar dando oi a noite inteira. Escrevam para mim aí no chat, por favor. Nome de vocês, cidade, estado. Quero ver de onde tem mais gente. Para quem ainda não me conhece, que está chegando agora por aqui, meu nome é Bianca Bergman, já tenho mais de 35 anos vivendo no universo da poesia, mais de 18 anos como poetisa e compositora, trabalhando profissionalmente com poesia.
Tenho aqui na minha estante hoje mais ou menos uns 150 prêmios e não falo isso aqui para me exibir para vocês de forma nenhuma. A intenção com isso é dizer que vocês estão hoje conversando com alguém que vai conseguir de verdade ajudar vocês a trilhar esse caminho. Já estive desse lado, já fui quem estava aí buscando ajuda, buscando entender tudo que acontece dentro do movimento, entender tudo que acontece dentro da esfera dos concursos, né? E não vim aqui ostentar troféu, mas com certeza conheço esse chão e quero dar a mão para vocês, para que a gente consiga ir juntos. Meu Deus do céu! Taquari, Caçador, Araranguá. Gente, tem gente de tudo que é canto. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Olha, tá bonito. E a maioria, como sempre, não consegue assistir online, ao vivo, né? Gente, quem for chegando, puxa o banco, vai se achegando, porque a gente tem muita coisa, mas muita coisa mesmo para conversar. E eu não quero ficar aqui enrolando vocês, né? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão. Erro número 1. Esse todo mundo já cometeu ou um dia vai cometer. Com toda certeza da vida, eu digo para vocês. Vocês sabem qual é o erro número 1 que prejudica demais vocês nos concursos? Nervosismo descontrolado. A ansiedade, ela é boa. Estar ansioso faz com que nós nos preparemos melhor. Ter um pouquinho, aquela pontinha de ansiedade, faz com que a gente queira estar 100% preparado lá no dia da nossa apresentação. Mas, às vezes, o terror do competidor é o palco. Então, a gente olha, a gente entra no palco, a adrenalina tá no teto, batendo lá em cima, e o corpo reage a isso, né, gente? O corpo apresenta tremedeira, a perna tem vida própria, a mão se treme toda, a voz fica trêmula também, o coração dispara. Quem aí já passou por isso? Vão me contando aí no chat, eu quero saber de vocês. Quem aí já passou por aquele momento do nervosismo extremo que parece que não tem o que salve, não vai conseguir controlar? Já passaram por isso? Tenho certeza que todos vocês já passaram. Eu já passei muitas vezes, inclusive. Especialmente na minha época de prendinha mirim, prendinha juvenil. Nossa senhora, cada apresentação era um martírio. Até a gente acostumar com o palco leva tempo. Eu pisava no palco e parecia que... Nossa, o tablado do CTG, assim, era gigante. Parecia que não tinha fim, né? Como que controla isso, né, gente? O primeiro impacto que isso causa é que a gente vai perdendo o chão. O esquecimento, ele vai aparecendo. O nervosismo extremo, ele causa geralmente o branco, o famoso branco. Então, a memória apaga como se tivesse passado uma borracha em tudo que a gente estudou. Esse é o erro clássico número 1. Deixar que o nervosismo extremo tome conta. Mas a gente não veio aqui só para falar dos erros. Eu prometi que eu ia ensinar vocês a como corrigir cada um deles, né? Então, antes de perder o chão aí com o nervosismo, ó, o pessoal tá dizendo ali, minha perna direita fica igual vara verde. Olha, vou te dizer que a minha já ficou também, muitas vezes. Como que a gente corrige, gente? O branco e o tremor, eles vêm da falta de ancoragem corporal e respiratória. O que é isso? É segurança. Pisar com segurança no palco. Faz o teu ritual de preparação antes. Alonga o pescoço.
mexe os ombros. Ó, quem é meu aluno aqui, deixa eu ver quem é que... Mexer o pescoço para um lado, para o outro. Por quê, gente? Porque isso força o relaxamento muscular. O nervosismo, ele vai travar, ele vai enrijecer o corpo, ele vai enrijecer os músculos da gente. E a gente precisa, então, destravar a nossa musculatura, destravar o nosso corpo. Então, praticar relaxamento corporal. Da mesma forma que a gente vai relaxar o corpo, a gente também precisa respirar. Eu sei que parece bobagem. Eu sei, eu tô dizendo que um dos maiores erros, talvez o maior vilão, é o nervosismo. E a solução para ele é uma coisa boba, que a gente faz até sem pensar. Ou seja, respiração. Controlem a respiração de vocês. Respira fundo, oxigena bem o cérebro, oxigena o sangue, faz os exercícios de relaxamento que eu tenho certeza absoluta que o nervosismo vai sim embora. Pessoal que tem mania, em alguns estados, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, se vocês quiserem ir me contando no chat, eu vou gostar de saber também. Mas tem um estado específico, sabe aquela mania que a gente tem de desejar boa sorte pro grupo de dança antes de entrar ali na pista? O pessoal tá no brete e a galera se junta do CTG e deseja boa sorte! E aí o pessoal do grupo responde muito obrigada, muito obrigado. Isso para declamador é um perigo, é um perigo. Por favor, se vocês têm esse hábito, não façam mais. Por quê? Porque a declamação, ela exige muita concentração. Muita, mas muita concentração mesmo. Vocês estão ali fazendo todo um ritual de relaxamento. Só falta levar uma velinha perfumada e colocar num cantinho para ver se consegue relaxar para subir no palco e de repente é extraído dessa concentração prévia por um boa sorte, que é extremamente genuíno, é bonito, a gente sabe que o pessoal está de verdade desejando boa sorte pra gente, mas não façam isso. Não no palco, não naquele momento. Aquele momento é para concentração total e absoluta, para evitar o famoso branco, para evitar essa tremedeira, para evitar o nervosismo. Então, gente, fizeram o ritual de vocês, por favor, colegas, amigos, queridos, não façam o desejo de boa sorte assim, dessa forma, tá? Podem inverter, de repente ao final ali, deem os parabéns, né? Mas não antes, nunca tirem um artista que está concentrado da sua concentração para focar em outra coisa segundos antes da sua apresentação. Então, meus amores e minhas amoras, primeiro erro, um dos erros mais clássicos, nervosismo extremo. Não tô falando das borboletas no estômago, não. As borboletas, elas são até boas, né? A gente gosta de sentir, sinal de vida, sinal que nós estamos ali de verdade entregues ao nosso propósito, ao nosso concurso, mas nervosismo extremo, inclusive, a gente fica sem voz, né? A voz começa a ficar trêmula, flácida. Vamos falar sobre voz daqui a pouquinho, inclusive. Então, vocês concordam comigo que um dos erros mais clássicos é exatamente esse? Nervosismo extremo, que acaba deixando perna com vida própria, a mão tem CPF,
A voz fica trêmula, o branco aparece, a gente extrai ali tudo que aprendeu, tudo que estudou ao longo de meses, muitas vezes. Quem está indo para os regionais, especialmente os regionais aqui do Rio Grande do Sul, que são concursos bem apertados, bem justos, sabem que a preparação para os concursos aqui no projeto Construindo Sonhos, a preparação para a Ciranda Entrever começou em setembro do ano passado. A primeira aula foi no dia 1º de setembro do ano passado. E agora que estão acontecendo os concursos, na semana que vem e na próxima. Então pensa só, todo esse tempo de preparação jogado fora por nervosismo. Não dá para deixar, né? Então, gente, ó, ritual de concentração, ritual de relaxamento para auxiliar vocês aí na hora da apresentação. Ok? Concordam? Cada palco é diferente, público, avaliadores. Exatamente, Isabelle. Oh, agora que eu vi que a Isabelle é a Isa. Oi, Isa. Seja muito bem-vinda, meu amor. Gente, é muito engraçado porque eu olho aqui as carinhas e eu acho que eu conheço todo mundo. André Rosais, grande amadrinhador do Caciqui. Que legal. Gostaram de saber como que resolve esse erro? Vamos para o próximo, então. Esse aqui, para mim, é um dos mais, como direi, mais caricatos. É um dos mais difíceis de consertar. Cada aluno que chega aqui, que apresenta esse sintoma, às vezes leva bastante tempo para a gente conseguir limpar essa apresentação, para a gente conseguir limpar o poema, né? Desse erro que é, meu Deus, a voz inventada. A voz inventada que vem sempre acompanhada do sotaque plastificado. Eu nunca vi um sem o outro. É absurdamente sempre um vem acompanhado do outro. Então, o que é isso, gente? Quando a gente confunde impostação vocal com criar personagem, que para começo de conversa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Impostar a voz está diretamente ligado a volume e sustentação da voz e jamais em criar uma voz diferente para declamar. Lembrem disso sempre. Quando a gente confunde isso, especialmente, agora prestem muita atenção quem tá indo para ciranda e entreveiro, que isso consegue ser ainda pior lá no palco da ciranda, lá no palco do entrever. Criar uma voz, normalmente se cria para declamação, mas vocês também têm mostra folclórica, vocês também têm prova oral, os meninos têm prova campeira, vão falar também em outros momentos do concurso, e lá vocês não vão usar essa voz. E aí, imagina que vai chegar o momento que eu vou falar a minha prova oral de um jeito. Eu chego e me apresento assim. Boa tarde a todos, meu nome é Bianca Bergman, sou a primeira Aprenda Mirim da ATC e venho hoje representando a cidade de Cachoeira do Sul aqui no concurso. Falei normalmente. Aí eu começo a declamar. Quando eu abri os meus olhos, enfim notei este mundo. Eu apresento duas pessoas diferentes. Uma pessoa apresentou a prova oral, a outra está apresentando a declamação. E aí, pra quê? Em nome de papai do céu, por que se inventa isso? Como é que essas modas pegam? Não sei.
Não tenho a menor ideia de como é que chega nesse modismo de criar essa voz inventada, criar essa voz plastificada para declamar. Gente, declamar nada mais é do que contar uma história. Como que a gente conta uma história? A gente vai usar o nosso recurso natural de voz, a gente vai usar o nosso registro natural de voz, nós vamos interpretar, esses dias até coloquei lá no Instagram, não sei se vocês me acompanham por lá ou não, mas coloquei lá no Insta que a diferença entre recitar e declamar é bem simples. Recitar é falar algo de cor. Eu posso recitar a tabuada, por exemplo, eu posso recitar a tabela periódica, mas declamar é falar, sim, em voz alta, porém com coração, com sentimento, né? E para isso, gente, em momento algum cabe uma voz inventada. Não falem o texto do poema de vocês de uma forma diferente de como vocês falariam essa mesma história com o melhor amigo de vocês. Imaginem aquele amigo mais arriado, sabe? Se tu fosse falar algo pra ele de uma forma bem estranha, ele ia rir. Pois é, se tu tá com a sensação que ele ia rir, é porque tu tá fazendo a bendita voz inventada, plastificada. Ok? Entendido? Isso soa falso, isso soa caricato, afasta o público. O avaliador percebe de cara que aquela apresentação está plastificada e provavelmente a nota de interpretação de vocês vai desabar. Então lembra, não inventa voz. Vai lá, abre a tua boquinha no microfone e declama com a tua voz natural, certo? Eu vou pedir pro pessoal da produção aqui ir anotando, por favor, essas perguntas, Rafa. Vai anotando para nós, por favor, essas perguntas que a galera tá mandando, porque eu quero responder para todo mundo hoje. Ó, eu declamei no último rodeio e o avaliador mandou a planilha e disse que ele entendeu tudo, só que faltou expressões. Essas expressões, será que foram gestuais, faciais, vocais? Como será que elas foram classificadas, Gi? Vamos ter que dar uma olhada, né? Uma coisa bem legal, pessoal, que vocês podem fazer é fazer um monitoramento das apresentações de vocês. Eu sempre digo para todos os alunos que vocês não precisam ficar reféns de planilha. A planilha, ela vai avaliar aquele momento específico, mas ela não vai dizer para sempre como vocês estão declamando. Então, o que eu apresento num palco hoje, eu posso fazer a melhor apresentação da minha vida. Amanhã eu volto exatamente no mesmo palco, com uma comissão diferente e posso não ir tão bem assim. Então, ganhar um concurso não me torna a maior declamadora da vida e não ganhar também não quer dizer que eu vou ser a pior de todas para sempre, tá? Então, não se apeguem muito nas planilhas, mas assistam aos vídeos das apresentações de vocês. Assistam aos vídeos com esse conteúdo técnico que agora vocês estão todos aprendendo, sabendo o que é inflexão de voz, sabendo o que é impostação de voz, sabendo o que é dicção. Olhem com os critérios técnicos e comecem a identificar ali onde que vocês realmente podem melhorar, certo? Não existe nada melhor e mais prático do que conhecimento, gente. Agora vocês estão aqui, ó, ganhando todo esse conhecimento de presente, ó. Deixa eu ver o que mais tá chegando aqui no chat. Como assim voz inventada? Ó, como assim voz inventada? Exatamente como eu mostrei um pouquinho antes. Não sei se tu já estavas por aqui, mas vou repetir para vocês. O que é uma voz inventada? Essa aqui é a minha voz natural, meu registro natural.
Para declamar, eu posso trazer a minha voz para um ar um pouco mais cerimonioso. Ou seja, como eu converso com as minhas amigas na sala de casa, dando risada, num registro bem alto, eu não vou necessariamente conversar com o prefeito da cidade se ele vier aqui, né? Então, se eu tiver num ambiente um pouco mais formal, eu vou precisar trazer o meu tom de voz para um tom um pouco mais formal. Mas isso não significa que eu precise mudar a minha voz para fazer isso. Então, uma voz inventada, no meu caso, seria fazer algo mais ou menos assim: a avó daquela menina já foi menina comigo. É uma voz que não é minha. Ninguém conseguiria reconhecer se soltasse só um áudio, ninguém consegue saber que é a Bianca falando, né? Então, isso é uma voz inventada. Criar um registro diferente para falar que não o nosso timbre natural de voz. Deixa eu ver o que mais. Essa pergunta é maravilhosa, Flávia. Quando existe no poema diálogo de duas pessoas, pode-se fazer alteração de voz para interpretar um dos personagens? Gente, cada poema é único. Cada interpretação é única e cada forma de interpretação é única também. Então, vou trazer um exemplo para vocês. Tem um poema muito antigo, eu acredito que todos vocês conheçam, chamado Vovó Mimosa Parteira. Vovó Mimosa Parteira tem uma estrofe que acho que uns 4 ou 5 personagens diferentes falam, um respondendo ao outro ali, ao longo de uma única estrofe. Imagina se eu for inventar uma voz para cada um. Criar uma voz é uma coisa, trazer uma forma diferente de falar em cima daquela interpretação é outra completamente diferente, ok? Então, cuidado, não fiquem inventando moda, é tudo muito mais simples. Às vezes a gente acaba complicando o que é fácil, às vezes a gente acaba complicando o que é simples. Não precisa criar uma voz para cada personagem, não. Entende como aquela história está sendo contada. Esse personagem, ele tá falando em primeira pessoa, ele é um narrador, ele é só um personagem olhando de fora e contando a história. Então, tudo isso parte lá do entendimento do poema, mas não precisa não, tá? Agora, claro, se for um declamador um pouco mais performático, que consiga fazer de forma que não fique estranho, também tá valendo, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. O Ivo trouxe uma coisa bem interessante. Sim, Ivo, às vezes o menino que é acostumado a falar com o timbre de voz normal, natural dele, vai pro palco e vira um iahaha, iuhuhu, né? Então, cuidado, muito cuidado, porque se vocês estão dando risada de mim fazendo isso aqui, pode ter certeza que alguém vai estar olhando lá no concurso e achando a mesma coisa de vocês no palco. Então, cuidado. Muito cuidado. Ó. Meu Deus, que tá chovendo pergunta, né? Vamos lá. Vamos lá. Ó. Anotado o segundo erro. Vamos para o terceiro? Olha, vocês são corajosos, hein? Nessa noite fria. Não sei quantos graus estão aí pra vocês, mas chega a ser até complicado de perguntar isso, porque tem gente de tudo que é canto, né? O César Muriana deve estar lá com o quê? 35 graus agora, na sombra, no Mato Grosso, enquanto aqui nós estamos caminhando em Cachoeira do Sul para uma madrugada de 1 grau com sensação térmica negativa. Matheus querido, Matheus lá de Minas Gerais, sim, querido, vai ficar gravado. Pode ir pro teu ensaio tranquilo, que vai ficar gravado. Amanhã tu consegue assistir, com certeza, tá? Vamos pro terceiro erro, pessoal. Dicção comprometida por mau uso do microfone ou por velocidade.
O que é dicção, gente? Dicção é articular as palavras, movimentar os nossos músculos faciais, movimentar os nossos lábios, movimentar a nossa língua, colocar o ar no lugar certinho para que a palavra saia redondinha, certinha, clara, ok? Isso é dicção. Muitas vezes o que acontece? Quando, principalmente criança, quando ainda não sabe usar o microfone, tem o hábito de encostar a boca. Vou falar no microfone, eu encosto a boca. Quando eu encosto a boca, os meus lábios começam a bater no microfone. E vocês devem estar sentindo aí a sensação de que eu estou com a minha fala abafada. Concordam? Olha a diferença. Aqui eu estou falando sem nada impedindo os meus lábios de se movimentarem corretamente. Aqui eu estou falando com um microfone colado nos meus lábios. Automaticamente existe uma falha gigantesca de dicção. Então, o mau uso do microfone é um dos maiores vilões aqui na nossa apresentação. Como é que se usa microfone? Existem várias formas diferentes, mas uma coisa é bem simples. Vamos fazer de conta que essa minha garrafa aqui, inclusive se tiver alguém aí do CTG Querência do Sul, olha aqui, ó. Tá aqui ainda meu presente, muito obrigada. Vindo direto lá do Mato Grosso do Sul. Vamos fazer de conta que essa garrafa aqui é o meu microfone, ok? O microfone, ele só capta o som aqui, ó, no meio da sua cabeça. Naquela parte redondinha que tem aqui, toda furadinha. É ali que ele capta o som. Se eu falar do lado de cá, se eu falar do outro lado, se eu falar para baixo, se eu falar para cima, ele não vai captar. Então, esta parte aqui precisa estar. Se eu estiver com o microfone na mão, eu consigo ir regulando. Aqui é uma distância aproximada de 2 dedos, ó. Eu consigo ir regulando e jogando a minha voz sempre aqui no mesmo lugar. Se o microfone estiver no pedestal, eu recomendo deixar ele reto, aqui, bem de frente para minha boca, porque aí eu também consigo sempre enviar a minha voz para o lugar certinho, ok? Então, cuidado com o mau uso do microfone. Uma coisa bem importante que é primordial também, façam o teste de som. Às vezes a gente chega lá no palco e vê aquelas pequenininhas que não sabem exatamente para que serve. Ei, som, teste som, 1, 2, som, e acabou, mas ela nem se ouviu. O teste de som, ele serve para que vocês consigam se escutar, saber se a voz não tá muito mais baixa do que o microfone, saber se a voz não tá muito alta. Como vocês estão se ouvindo no palco, pressupõe-se que é como o pessoal lá da plateia vai conseguir ouvir vocês lá da frente também. Então, o mau uso do microfone, ele não prejudica só a dicção, ele também prejudica e muito a apresentação como um todo, às vezes até na impostação da voz, ok? E velocidade, como que a velocidade vai atrapalhar a dicção? É bem simples. A dicção perfeita, ela é aquela onde a gente consegue terminar uma palavrinha para depois começar a outra palavrinha. Então, nós terminamos uma palavrinha, começamos outra palavrinha, terminamos aquela palavrinha, começamos outra palavrinha. E assim nós vamos ao longo de todo o nosso texto, certo? Como que a velocidade atrapalha isso? Quando nós começamos a falar muito rápido, nós não conseguimos terminar uma palavra para depois começar a próxima. E isso começa a nos causar falhas de dicção. Então,
Eu não sou velho. Bravejei aos berros enquanto o corpo me gritava. Primeira frase de Stradivarius. Tem alguém que declama Stradivarius aí? Se vocês já conhecem esse poema, vão colocando aí no chat que eu gosto de saber quem conhece e quem não conhece. Falei assim, terminando uma palavra, começando outra. Ok, mas eu poderia ter dito assim. Eu não sou velho. Bravejei aos berros enquanto o corpo me gritava. A pessoa que está ouvindo, ela precisa firmar o ouvido para conseguir entender. Não existe clareza na comunicação daquela frase específica, certo? Então, cuidado, a velocidade, especialmente, e quando nós falamos nesses erros mais clássicos, via de regra, na grande maioria das vezes, eles estão transitando ali nas categorias pré-mirim, mirim, juvenil. Cuidado, muito cuidado. O adulto normalmente já tem um pouco mais de cuidado, especialmente com a parte técnica, mas é muito importante cuidar as crianças, certo? Como é que se treina a dicção, gente? É bem simples. Vocês não precisam nem da caneta, tá? Seguido me perguntam da caneta, dá pra fazer com a caneta? Dá sim, mas se a criança for pequenininha, ela pode se machucar, né? Pode cortar a lateral dos lábios, quer colocar a caneta aqui, morder e ficar falando. Simplesmente falar exageradamente ajuda na memória muscular. Falem exageradamente e vocês já vão estar treinando aí os músculos de vocês a repetirem isso depois no automático, porque, gente, o nosso cérebro e os nossos músculos, eles amam uma repetição. Amam. Quanto menos trabalho eles tiverem em pensar, melhor. Então, vamos ensinar direitinho para eles aí como é que faz, ok? O que acharam? Vocês já cometeram aí grandes falhas de dicção? Já? Não? Palavra que estoura, palavra que é incompreensível, a mensagem morre antes de chegar na mesa porque não dá para entender. Olha só. Pessoal que tá pedindo para repetir, a live vai ficar gravada, tá? Então vocês podem depois voltar, assistir com calma, não tem problema. Não se preocupem que vocês não vão perder o conteúdo. Inclusive, para a loucura da minha produção, eu estou pensando seriamente em começar a repetir isso seguidamente, tá? O que vocês acham? Vocês iam gostar? Vocês iam gostar? É bem interessante ali. Eu tenho que buscar quem foi. Mas falou com tanto tipo de microfone que tem agora, de lapela e tal, por que ainda usa o microfone convencional? Desculpa. O Rafa tá me passando uma pergunta que chegou aqui no chat, tá? Tô só tentando entender, um segundinho. A pessoa perguntou assim, com tanto tipo de microfone, de lapela, o Countryman, por que ainda usa um microfone convencional? Ah, por que ainda se usa um microfone convencional com tanta tecnologia de outros tipos de microfone? Que até muitas vezes melhores. Ótimo. Sim, eu não sei quem perguntou, mas sim, os microfones, eles... Existem microfones e microfones, né? Vamos começar por aí. Som e som também. Tudo depende de quem tá lá ajustando a pessoa por trás da máquina, que faz muita diferença. Mas, gente, o microfone, principalmente o microfone auricular, ele precisa de regulagem. Aí vamos colocar num cenário lá da vacaria, por exemplo. Lá na vacaria, só na categoria mirim foram mais de 70 declamadoras. Imagina ter que parar o concurso e regular um por um dos microfones. Em eventos menores, talvez até houvesse essa possibilidade, mas acredito eu
que seja pela praticidade da regulagem mesmo, porque o microfone no pedestal só vai ali, coloca na altura que precisa e regula para quem está ali usando no momento, ok? Mas é uma pergunta muito interessante mesmo, gostei. Inclusive em festivais pode ser usado, tá? Festival não exige que seja o microfone no pedestal. Eu, inclusive, já declamei em vários festivais com o microfone na mão. Eu me sinto super confortável, sou tagarela, falo com as mãos junto. Né? A minha expressão corporal é do tipo, se eu cair na água mesmo sem saber nadar, eu consigo me salvar. Se é só ter alguém para conversar comigo, porque eu vou estar mexendo as mãos. Então, para mim, é confortável usar o microfone na mão ou usar o microfone auricular. Já usei os dois, já usei lapela também. Mas, num concurso apertado, é provavelmente por causa disso. Um festival tem ali 10 poemas, estourando 12 no palco. Então, é muito mais fácil de fazer essa regulagem, mais profissional. A gente passa o som antes, né? Então, de tarde a gente vai lá pro lugar do evento, passa o som, já deixa tudo regulado. Na hora da apresentação do festival, é só chegar, colocar o microfone, prender aqui na roupa e tá bonitinho, prontinho. Agora, num concurso apertado ali, tipo Vacaria, Enarte, com dezenas de concorrentes por categoria, isso se torna inviável mesmo. Ó, a Janine colocou assim, sim, pode fazer uma live por mês, por favor. Olha, Janine, vou te dizer que não tá longe dos meus planos não, hein? É que eu gosto muito de estar aqui conversando com vocês e quando vocês interagem, então eu vou à loucura. Adoro. Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Estou mudando de categoria, saindo da mirim e indo para juvenil. Os avaliadores no último rodeio falaram que recomendam eu mudar de poesia, pois a minha tem uma interpretação muito difícil, mas elogiam. Pois então, seu Murilo. Aí a gente entra numa seara bem delicada também. Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu falo muito do limbo da subjetividade, né? Eu não particularmente, ó, eu, Bianca Bergman, única e exclusivamente falando por mim, eu acho que poema adequado é poema que o declamador tem entendimento e consegue interpretar, consegue transmitir a mensagem. Esse poema é adequado. Agora, tem coisas que saem um pouquinho desse nicho, né? Por exemplo, não vou pegar uma prenda mirim, por mais que ela entenda um poema um pouco mais adulto, dizer que ela, no eu lírico, é uma mulher grávida de gêmeos, por exemplo. Eu não pegaria Sob a Luz do Entardecer e daria para uma prenda mirim declamar. Então, eu acho que tudo depende. Se tu tá saindo da categoria mirim, Murilo, o movimento na minha cabeça seria o contrário, né? Pegar um poema que fosse agora um pouco mais difícil e não o teu mirim ser tão difícil assim, mas dá uma estudada, de repente, e como eu falei antes, não se apeguem à planilha. Planilha é a opinião pessoal de um jurado que naquele momento viu uma coisa específica. Se esse mesmo jurado sentar um mês depois e tu declamares de novo, talvez ele não veja a mesma coisa. Então, não se apeguem em planilha, não mudem tudo que vocês construíram porque veio uma observação na planilha dizendo uma coisa ou outra, ok? Se baseiem sim na parte técnica. Peguem a planilha, entendam o que o jurado, o que o avaliador recomendou ali e depois, automaticamente, avaliem-se, ok? Assistam à apresentação de vocês. Certo, meu povo? Então, lá fomos nós. Já foi para conta aí o terceiro erro. Qual será o quarto? Qual é o quarto erro clássico da declamação? O que vocês acham que é?
Ele já apareceu por aqui, ó. Tô, inclusive, assistindo aqui, lendo um comentário que fala sobre isso. Se der conversa, vamos até amanhã. Se der conversa, eu não saio mais daqui. A gente vai ter 80 anos e ainda vou estar aqui conversando. Meu Deus do céu. Ó. Sandra, olha, essa tua pergunta eu escuto muito. Várias e várias vezes por dia, inclusive eu recebo aqui pelo chat no Instagram, lá no projeto Construindo Sonhos, a mesma coisa, o pessoal pedindo, me recomenda um poema. Eu não posso te recomendar um poema pelo simples fato de que eu não te vi declamando, então eu não sei o tipo de poema que tu gosta, né? Mas o que eu posso fazer por ti é o seguinte, pensa. O teu poema ideal, ele precisa contar uma verdade tua. Esse poema tem uma história que tu gostaria de contar? Tu gostaria de ser a porta-voz deste texto específico? Ele conversa com o teu coração? Se essas respostas forem sim, então, ó, vai levando ele. O poema ideal, pra mim, é aquele que a gente lê e aquela velha máxima, o poema nos escolhe, né? Não é a gente que escolhe, o poema não. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Olivia, querida, nossa prenda mirim estadual. Seja muito bem-vinda, meu amor. Tá gostando? Que bom, que maravilha. Adorei que tu estás aqui com a gente. Declama a menina que só queria crescer. Como posso fazer gestos? Eis que chegamos ao nosso quarto erro clássico. Gestual e facial. Vocês concordam? Qual é o problema do gestual e do facial, gente? Rostos inexpressivos, braços que se movem de forma automática, repetitiva, por puro reflexo do nervosismo, na grande maioria das vezes. A gente vai repetindo aquilo no piloto automático. Não pensa no que está fazendo, né? Vocês já passaram por isso? Pois então. Qual é o impacto disso no palco, né? O corpo diz uma coisa, a boca diz outra, o rosto diz outra, completamente diferente. Então, aquela apresentação, ela se torna quase um ruído visual. Porque não existe sincronia entre o que se está apresentando. Como que se resolve isso? O nosso corpo, o nosso rosto e a nossa voz precisam estar comunicando a mesma coisa. Vocês não precisam decorar gestos. E, por favor, não façam isso. Não decorem gestos. Vocês já têm tanta coisa para se preocupar, para criar mais uma armadilha, que é o de decorar gestos. Porque aí o que acontece? Chega lá no palco, sai um gesto que não é aquele que tu ensaiou, a mente já entra em parafuso, achando que fez tudo errado, a nossa confiança já vai pelo ralo. Então, ó, não decora gesto. Única e simplesmente, entenda o teu texto. Acho que foi ontem ou hoje eu coloquei isso lá no Instagram, inclusive. O entendimento do texto faz com que a interpretação nasça ao natural, de forma completamente leve, nada forçado, ok? Então, não adianta, se o corpo diz uma coisa, o rosto diz outra e a voz fala uma terceira coisa diferente, a gente não tá fazendo uma apresentação coesa, é um ruído visual que nós estamos apresentando ali. É a mesma coisa que eu chegar aqui pra vocês, eu sempre uso esse exemplo, vocês sempre dão risada da minha cara e eu sempre vejo depois lá no palco vocês fazendo de novo, ó. Vou chegar. Ai, gente, como eu estou feliz hoje de estar aqui com vocês. Convenci alguém? Em nome de Papai do Céu, não tem como, né? Por quê?
Porque a minha voz pode até estar dizendo uma coisa, o meu rosto tá dizendo outra completamente diferente e a minha postura corporal, então, meu Deus. Não. Ou, gente, vocês não têm ideia. Eu tô mas tão triste hoje. Não consigo nem explicar o quanto eu tô triste. Olha, o sorrisão brotando aqui na hora do movimento da tristeza. Não pode. A gente não tem que decorar gesto, mas a gente tem que entender o texto e saber o que cada pontinho está pedindo. Se fala, vamos falar aqui, ó, na forma mais básica possível. Mais básico possível. Se fala para cima, eu não posso apontar para baixo. Se fala que eu estou feliz, eu não posso fazer cara de tristeza. Se fala que é tristeza, eu não posso sorrir, porque senão não vai existir coesão nesta apresentação, ok? Então, muito cuidado. Todo movimento no palco, absolutamente todo, precisa de um gesto interno antes de virar ação. O que é esse gesto interno? É entender, gente. É entender o que exatamente o texto está pedindo naquele momento específico e executar. O olhar, a expressão do rosto, tudo isso antecipa sentimento. E quem consegue dominar essas técnicas, elas são matadoras. É a mesma coisa. Bom, eu não vou nem falar agora porque eu separei um bônus aqui, além dos 7 erros. Eu coloquei uma pitadinha de uma outra coisa que eu acho que também é muito, muito importante. Eu vou falar depois, então não vou trazer agora, mas por favor, internamente, entendam o que vocês estão querendo transmitir para depois transmitir, certo? Não adianta pegar texto, sair decorando e depois fazendo de qualquer jeito, né? Muitos textos, inclusive, tem uma coisa que é bem interessante, eu ouvi esses dias e eu achei maravilhoso e bem copiona aqui, vou replicar, que é o seguinte: se tu pegou um texto, na primeira lida tu conseguiu decifrar, só existem 2 caminhos. Ou tu estás completamente errado, ou o texto é muito ruim. Porque um poema, ele tem tantas nuances, ele tem tantas camadas, que demanda muito mais tempo lendo e relendo para conseguir entender. Às vezes a gente lê um texto, acha que entendeu tudo errado. Na hora de transmitir, tá transmitindo a mensagem errada. Outras vezes a gente pega o texto e já sai na ânsia de sair decorando. A pressa é a maior inimiga da declamação. Não tenham pressa, ok? Se o gesto não é intencional, traz a mãozinha pra cá, ó. Faz um Czinho aí com a tua mão, bota a outra mãozinha dentro, deixa assim, ó, só encostadinho uma na outra, traz na frente do umbigo. Prendas, façam isso. Não sabe o que fazer com a mão? Traz pra cá. Isso é a pose da elegância. Tu vai ficar sempre com uma pose bonita, aí fala pra cá, mostra pra lá e volta, ok? Vocês nunca mais vão esquecer disso. Meninos, vocês podem fazer a mesma coisa, porém, em vez de ficar assim delicadinho, pega e segura uma mão na outra, ok. Só nunca, sob hipótese alguma, façam esse movimento aqui, ó. Isso aqui, sem eu falar nada, só escrevam no chat pra mim. Se eu ficar fazendo assim com as mãos, o que parece pra vocês? Sem uma palavra, não preciso nem dizer. Quero só ver o que vocês vão trazer aí pra mim no chat. Nossa, mas vocês estão caprichando nas perguntas. A gente tem pergunta aqui para umas 8 aulas, mais ou menos.
Olha só, o Anderson fez um comentário, inclusive boa noite, Anderson, que bom te ver por aqui. Tenho visto nos concursos muitos avaliadores que não são declamadores. Isso muitas vezes traz um julgamento equivocado. Anderson, isso divide muitas opiniões, na verdade, né? Na minha humilde opinião, e inclusive, mais uma vez, totalmente particular, eu acho que a pessoa não precisa ser declamadora para entender a técnica da declamação. Agora, se ela não é declamadora e ela não entende a técnica da declamação, aí é complicado. E aí, infelizmente, nem todos os avaliadores estão em todos os concursos absolutamente preparados, né? Nos concursos grandes, sim, existe sempre um zelo, um cuidado pela comissão, tanto em concursos, em rodeios, quanto em festivais. Mas nem sempre, infelizmente, o evento pequenininho, que está começando agora, consegue trazer grandes avaliadores de muito renome. Então, é complicado, é bem complicado. Mas eu ainda acho que a sensibilidade vence a técnica, né? Na pior das hipóteses, se a pessoa tiver bom senso e tiver o coração aberto ali, ela vai conseguir avaliar. Enfim. Olha que coisa mais linda! Uma dica para uma pessoa que nunca declamou na vida e vai pela primeira vez na categoria veterana. Sueli. Olha, é Sueli? É Sueli, né? Olha que legal, o nome da minha sogra. Sueli, eu não sei qual é a tua idade, eu não sei de onde tu és, mas se é pra ti a dica, eu vou te dizer, só vai, só vai. Eu tenho uma aluna que começou a declamar aos 70 anos. A filha dela estava inscrita aqui, inclusive, se estiveres por aí, Ed, dá um oi pra nós aí no chat. A Nilva, linda, poderosa, professora aposentada, resolveu declamar, foi para o palco pela primeira vez aos 70 anos e saiu campeã estadual do Paraná. Te mete. Pleníssima, pleníssima. Tem alguém do Paraná por aí? Dá um oizinho pra gente, por favor. Muitos coraçõezinhos, deve ser o pessoal de lá. Meus amores, estamos chegando no quinto erro clássico. Antes de falar sobre ele, eu prometo para vocês que todas as perguntas que estão aqui serão devidamente arquivadas e elas vão virar vídeos lá no Instagram, vão virar vídeos aqui no YouTube para ajudar vocês de verdade aí nos concursos, tá? Então, mandem as dúvidas. Quanto mais dúvidas vocês mandarem, mais a gente tem conteúdo para saber o que vocês exatamente estão precisando para que possamos ajudá-los de forma efetiva, tá? Quinto erro. Nossa, eu sei, em cada um deles eu penso, esse é o pior. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Eu já vi até essa pergunta por aqui agora em algum lugar. Forçar emoção para chorar no palco. Gente, com esse chega a me dar uma coisa. Olha só, vamos pensar o seguinte. Temos muitas mães por aqui, né? Temos muitos pais, temos muitos professores, temos prendas e peões já um pouco mais velhos, mais taludinhos. Se vocês veem uma criança fazendo birra, vocês conseguem identificar na hora, né? O que é birra e o que é de verdade. Não consegue? Coloca pra mim no chat se vocês conseguem. Tu vê aquela criança fazendo birra, tu sabe descaradamente o que é birra e o que é sério. Agora vamos pensar um contexto de um concurso. Rodeio da Vacaria.
Rodeio da Vacaria, 72 prendas mirins inscritas. Aquela criança vem, ela declama, e ela vem, e tu sente nitidamente que ela não entendeu o texto, e daqui a pouco ela chora, sempre no mesmo lugar. Isso é um erro? Vocês acham que é um erro? Pra mim, esse é um dos piores erros. Por quê? Porque é uma emoção plastificada. É uma emoção que não é verdadeira, que na verdade nem é emoção, né? É algo que foi treinado para se fazer ali. Ai, Bi, mas algumas pessoas conseguem fazer de forma magistral. Eu acredito, Antônio Fagundes faria maravilhosamente. Tony Ramos é um mestre. Agora, a gente que tá começando na declamação, calma, tira o pezinho. A lágrima, quando ela é verdadeira, quando ela surge de uma emoção de verdade, ela é muito bonita. E, inclusive, deve ser valorizada. Aquela emoção que é genuína, que, de repente, tu vem declamando e aqui, assim, deu aquela apertadinha na garganta e, sem querer, escorreu uma lágrima. Ok, isso é lindo, porque isso é emoção verdadeira, emoção genuína. Agora, forçar para chorar sempre no mesmo lugar, isso desaba a tua nota de interpretação de uma forma que, se tu tivesse noção, jamais faria. Com certeza jamais faria. Então, meus amores e minhas amoras, não façam isso, tá? O declamador que foca tanto em querer chorar no palco para parecer emocionante, ele espreme os olhos, ele faz uma voz chorosa, onde o texto até nem pede muitas vezes, né? Fica piegas, fica forçado, desconecta totalmente de quem tá assistindo, porque a pessoa sente na hora que aquilo é forçado, ok? Então, ó, não façam isso. A emoção verdadeira não se força. Por isso, escolham bem os textos de vocês. Escolham bem os textos. Se vocês escolherem bem os textos, a emoção ela vai surgir ao natural. Se vocês escolherem bem os textos, vocês não vão precisar forçar a chorar em lugar nenhum, porque talvez até aquela emoção transborde de vocês naquele momento. Ok? Então, emoção verdadeira, mas a verdadeira mesmo, não se força. A gente sente a verdade da história do poema e é natural, é automático. Ok? Agora conta. Conta aqui pra mim, só entre nós. Eu juro que eu não conto pra ninguém. Quem aí já fez isso? E nem é o pior, quem aí já fez isso achando que estava fazendo certo. Porque é comum a gente ver isso nos concursos. Não sei porquê, mas eu acho que esse chat não vai mexer agora, ninguém vai confessar. Ai, vocês acham que eu vou contar pras pessoas? Ai, nem confio em mim, tu viu só? Mas, gente, vocês concordam? Concordam que realmente isso é um problema? Isso é um erro clássico. Deixa eu ver o que tá chegando mais de pergunta por aqui. Olha que pergunta interessante. A Érica mandou pra gente aqui, ó. O que você acha dos poemas de resgate? Pois avaliadores costumam analisar os poemas novos de festivais com mais atenção. Sou da categoria veterana, de Fabrício Cardiais Triunfo. Ai, Fabrício, veio pelo chat da Érica, mas é o Fabrício. Fabrício, ó, pra gente começar, largar do lugar certo. O poema não é avaliado. O poema não pode ser avaliado. O poema não deve ser avaliado. O que é avaliada
é a tua transmissão de mensagem em cima do que aquele texto está trazendo. Ou seja, tu consegue transmitir a mensagem daquele texto, tu não consegue transmitir a mensagem daquele texto, aí sim, mas o poema em si, ele não é avaliado. Agora, existem tipos e tipos de poemas. Por exemplo, um poema de resgate. Quando eu era criança, bem pequenininha, tinha um poema que eu adorava dizer, e ele dizia algo mais ou menos assim: vou fazer renda de birro e aprender a costurar, para ser dona de casa no dia em que me casar. Tu consegue imaginar uma criança hoje indo para o palco e dizendo esse texto? Não dá, né? Então, cuidado, muito cuidado. Existem temas antigos e existem temas prescritos. Cuidado para não remexer as brasas aí em temas que é melhor a gente deixar dormindo lá atrás, porque já passou, ok? Muito, 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 muito cuidado. Olha só, bastante gente que se emocionou de verdade, né? Meu Deus, eu juro pra vocês que eu quero muito fazer isso muitas vezes. Ó, por falar nisso, pra gente fazer isso muitas vezes, vocês já estão seguindo lá, seguindo não é que fala, né? Seguindo no Instagram. Olha, pessoa velha querendo fazer coisa de jovenzinho, né? Estão dando risada da minha cara aqui, ó. Estou sofrendo bullying, gente. Aqui, vocês já se inscreveram no canal? Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque aí a gente consegue fazer muita coisa legal por aqui, hein? E por aqui o legal é que é tudo assim, ó. Aberto, gratuito, não precisa pagar nada. E eu vou ficar muito feliz de vir aqui seguido fazer isso com vocês. A poesia precisa conversar com a nossa alma, mas com certeza a emoção verdadeira arrepia quem declama e quem escuta. Palmas pra ti, minha amiga. Perfeito, perfeito. Exatamente. Ai, eu chorei horrores declamando desamor. Eu chorei horrores vendo o desamor ser escrita. Meu Deus do céu. Esse poema realmente é muito bonito. Muito bonito, muito forte. Tem um tema, inclusive, para quem não sabe, olha aí, ó, o 7º dia do Carlos Omar Vilela Gomes, Desamor do Carlos Omar Vilela Gomes. O Carlos Omar Vilela Gomes é nosso professor aqui, tá? Então, quando vocês quiserem fazer umas aulas e que a minha agenda esteja assim, como agora, no momento, só para agosto, Carlos Omar com certeza consegue ajudar vocês. Não que ele tenha muito mais vagas também, porque eu sei que ele anda bem apertado, bem exprimido de horário, mas tentem, vai que... Como é que é? Vai que cola, vai que dá certo, né? Muito bem. Gente, vamos para o 6º erro. Estamos caminhando para o final. Tá frio, né? Não quero prender vocês aqui. Imagina se dá 1 grau aqui nessa live. César, não sei se tu ainda tá por aí, mas eu tô com uma inveja de vocês. Eu dei 8 aulas hoje, gente. 6 foram pro Mato Grosso. As gurias chegavam aqui de regatinha e a minha alma ficava congelada só de olhar pra elas, tá? Meu Deus. Ó, uma pergunta chegando. Peraí. Na verdade, tu recebe muito essa pergunta, né? Oi, sou o Vanderlei. Qual poesia para o peão mirim? Aí ele pediu pra ele responder, por favor. Só que isso é uma coisa que tu já respondeu agora há pouco, né? Ó, o pessoal tá pedindo poesia, né? Gente, poema não é o tipo de coisa que a gente consegue olhar pra carinha da pessoa e sugerir, tá? Para sugerir um poema, eu preciso, no mínimo, mas no mínimo do mínimo, saber o estilo de vocês, conhecer um pouquinho mais, né? Então,
é muito difícil e seria leviano da minha parte só chegar aqui e dizer, ah, escolhe tal, tal é bonito. Não. Mas tentem procurar sempre pelo estilo do poeta. Então, por exemplo, as meninas que estão dizendo aqui que declamam um poema do autor X. A probabilidade de gostar de outro poema do mesmo autor é grande. Então começa procurando lá na safra dele. Começa procurando lá nos poemas desse mesmo autor. Ah, mas procurei, não achei. Olha só, olha quanta gente falando no Carlos Omar. Na próxima eu vou convidar ele para participar aqui com a gente. Inclusive ele vai adorar, porque é um baita de um oferecido. Acho que se bobear, ele tá até aqui olhando a gente, só não se ofereceu ainda pra participar. Espia, vê se tu... Mas não, essa hora ele deve estar dando aula. Não tá, né? Mas prometo pra vocês que vou convidar ele e a gente vai fazer aqui, ó, de repente, até uma live compartilhada. O que vocês acham? Ai, eu começo a ter ideia. Eu tenho medo quando eu começo a ter ideias. Daqui a pouco a gente tá aqui 7 dias por semana fazendo live, se depender de mim. Né? O Rafael tá fazendo ali assim, ó. É verdade, viu? Olha aí. Gente, sexto erro. Interpretação monotonal ou extremamente performática, que são os dois extremos. Viver os extremos é algo muito perigoso, porque ou tu passas o poema inteiro no mesmo tom, monotonal, mono de um, tonal de tom, então passo o tempo inteiro falando o poema assim, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e ninguém consegue aguentar até a metade. Monotonal. Ou extremamente performático e o que é pior, quando a gente consegue inventar de performar no final, né? Vamos pegar um poema que vocês conhecem. Digam aí um poema, por favor, me deem um exemplo de um poema, dos meus de preferência, porque aí eu vou saber de cor, para dar um exemplo para vocês. O Ivo tá dizendo que só aprende os meus e do Carlos Omar. Seja muito bem-vindo ao projeto Construindo Sonhos, Ivo. É o que temos aqui no momento pra te oferecer, meu amigo. Fico muito feliz que tu esteja gostando. Garoto propaganda. Garoto propaganda, adorei. Ó. Então, a menina que só queria crescer. Vamos fazer lá o exemplo da menina que só queria crescer. Vou até chegar mais pra trás aqui. Por falar nela, vocês já conhecem a Milena? Deixa eu apresentar a Milena pra vocês. Essa é a dona Milena. Ela tem esse rostinho fofinho, mas ela é uma jovem senhora, tá? Inclusive, ela é mais velha do que eu, se vocês não sabem. Essa é a nossa boneca de porcelana verdadeira. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ai, pera, senão... Gente, eu sou um estabano só. Então, daqui a pouco eu tomo um banho de mate aqui, mas, ó. Vocês conseguem ver? Será que aparece ali? Não vai aparecer, né? Não vai focar pra longe. Não foca, né? Mas aqui, ó, depois eu vou tirar uma foto, vou mandar pra vocês lá no Insta. Ou lá no grupo do WhatsApp. Nossa, são muitas redes. É a mãozinha dela que é descascada. Tá? A mãozinha descascada dói em lembrar como foi. Então, essa aqui é a dona Milena, a nossa menina que só queria crescer. Vamos ver uma apresentação performática do final da menina que só queria crescer. Um final normal. Poder viver junto a elas. Ser uma flor que não seca. Graças ao Deus das bonecas. Graças a Deus. Não cresci. Final normal, ok? Final performático agora.
Quem estiver com um volume muito alto, por favor, se afaste do computador ou do celular. Ó. Poder viver junto a elas. Ser uma flor que não seca. Graças ao Deus das bonecas. Graças a Deus. Não cresci! Nossa, cheguei a levar um tapa do meu palo agora. Entenderam a diferença prática? Por favor, escrevam para mim no chat se vocês entenderam a diferença do final sutil para o final performático. E como seria o final monotonal, porque também existe, né? Poder viver junto a elas, ser uma flor que não seca, graças ao Deus das bonecas, graças a Deus não cresci. Esse final já foi quase recitado, né? Nem dá pra dizer que foi declamado, porque só sai. Ele simplesmente surge. Ok, pessoal, entendido? Muito bem. A Luana entendeu. O pessoal está dizendo que sim. Eu faço assim que nem você fez. Eu espero que tu faça que nem eu fiz na segunda vez ou na primeira vez. Nem me lembro mais qual foi. A primeira foi a sutil, né? Tomara que seja essa. Se for a segunda, a gente tem um problema, amiga. Mas eu acho que não. Tu tem uma carinha de quem declama bem. Gostei. Entendido, gente? Nem para um lado, nem para o outro lado. Fiquem no meio do caminho. Façam ali uma apresentação bonita, sutil, entregando o que o texto pede. Talvez seja essa a definição, tá? A voz precisa de inflexão. Ela precisa que dê um colorido no texto. Senão fica tudo muito retinho. Ninguém vai aguentar ouvir... Ninguém aguenta, na verdade, ouvir uma pessoa monotonal falando por muito tempo, porque a pessoa que é monotonal ou que fala muito arrastadinho, ela é cansativa, né? Mas a pessoa que também fala com muita velocidade, que vai lá para o outro extremo, ela acaba sendo chata. Então, cuidado, vocês não devem ser nem cansativos e nem chatos, tá? Afinal de contas, vocês agora são meus alunos aqui. E aqui o 7º erro, que eu já peguei carona, na verdade, e incorporei-o ao 6º, que é o gritar o final, né? Gritar o final é outra coisa que eu não sei como a moda pega. Houve um tempo em que isso era literalmente moda. Todo mundo gritava o final dos seus textos. É uma coisa inacreditável. Mas este momento passou e agora a naturalidade, a força da expressão natural, ela é muito valorizada. Muito, muito valorizada mesmo. Então, gente, tenham esse cuidado. Entreguem o final como se vocês estivessem entregando uma joia para os jurados. Uma joia para o público, tá? Não joguem esse final como se ele fosse um tijolo para acertar a cabeça de alguém. Cuidado, entreguem esse final como sendo uma joia. A gente não pode entregar tudo de largada, a gente não pode jogar o final ali como se fosse qualquer coisa. O texto, ele tem uma construção, e essa construção, ela precisa ser seguida para que vocês consigam, então, de fato, transmitir a mensagem de vocês. Porque, afinal de contas, se nós estamos aqui falando em concurso, transmissão da mensagem poética é verdadeiramente o que mais conta. Vocês sabiam disso? Que lá na planilha de avaliação, o item mais bem avaliado de todos os concursos artísticos, na verdade,
é transmissão da mensagem poética, é interpretação. Então, muito cuidado, muito cuidado. Nada de entregar tudo de largada e nada de jogar o final ali, atirar, como se fosse um tijolo. Uma joia. Peguem essa joia, cuidem com cuidado e entreguem para o público de vocês. Eu não lembro agora se foi ontem. Não lembro se foi ontem ou se foi hoje, porque em função da aula eu acabei produzindo bastante conteúdo, porque veio, como aqui agora, veio bastante coisa nas caixinhas lá no Instagram, muitas dúvidas e dúvidas interessantíssimas. E eu disse que se eu precisasse escolher uma palavra para definir declamação, para definir essas apresentações magnéticas, emblemáticas, é conexão. Com certeza seria a palavra conexão. Porque quando a gente se conecta, a gente consegue, de fato, transmitir a nossa mensagem. Existem apresentações que ecoam, que reverberam por tempos e tempos e tempos após o seu término. E existem apresentações que depois do próximo concorrente ninguém lembra quem declamou antes. Então, cuidado, sejam sempre esse primeiro exemplo. Tentem ser sempre esse primeiro exemplo. Colocando emoção de verdade, colocando sentimento de verdade, colocando a real intenção de vocês. O gestual, especialmente, ele precisa ser uma extensão da voz. O corpo precisa ser uma extensão da expressão de vocês. Então, deixem o corpo se movimentar naturalmente. Se tu tivesse só contando essa história pro teu melhor amigo, tu estaria mexendo com as mãos, de alguma forma. Ninguém vai ficar falando assim, preso, amarrado, né? Então, deixa o corpo se movimentar, deixa o corpo se expressar. E assim é para todos os itens. Então, aqui já foram os 7 erros mais clássicos para que vocês não cometam nenhum deles aí no palco do regional, no palco dos circuitos estaduais. Não cometam, por favor, não tragam eles, deixem eles em casa. E depois, quando vocês voltarem do concurso, dá até uma aguinha pra eles lá, mas deixa em casa, não leva pro palco com vocês, ok? E agora, um bônus, porque isso aqui, gente, de verdade, como eu queria, de todo o meu coração, que vocês entendessem. Mas eu queria que vocês entendessem de verdade, que é o silêncio. É ouro numa apresentação. Muitas vezes o silêncio, ele fala muito mais do que as próprias palavras, porque é lá no silêncio que a gente deixa a mensagem cair no colo de quem está nos ouvindo. É lá no silêncio que a gente dá o espaço para nossa audiência absorver a nossa mensagem, verdadeira mensagem. Então, trabalhem os silêncios. Façam, aliás, o silêncio trabalhar a favor de vocês. Sem atropelamentos, deem pausas entre as estrofes. A função de um texto poético ser dividido em estrofes é justamente porque quando nós olhamos ali esteticamente o texto deitado no papel, tem os espacinhos, né? Aquele espaço significa pausa. Aquele espaço significa silêncio. Então, usem os silêncios. Digam os textos, como a gente já conversou 1 milhão de vezes aqui em todas as outras aulas. Vocês separem os textos, organizem os textos em unidade de sentido, tá?
Depois disso, tá lá organizado, bonitinho, antes vocês já entenderam, já buscaram todas as palavras que vocês não conhecem, depois organizaram o texto, aí vocês podem, quando já tem intimidade com o texto de tantas vezes que vocês leram, vocês vão poder decorar, certo? Mas decorem sabendo onde vocês podem trabalhar o silêncio, porque o silêncio deixa rastro. É no silêncio que a mensagem cai de verdade ali no ouvido ou no colo da nossa plateia. Então, deem essas pausas, não tenham medo de parar. Claro, vamos entender aqui, não tenham medo de parar. Não deem uma pausa tão grande, sem nenhuma expressão corporal, sem nenhuma expressão facial, que vai fazer com que o avaliador ache que vocês esqueceram o texto. Não é isso. Trabalhem, deixe o texto, aliás, deixe o corpo ser a expressão, a continuação da expressão de vocês. Mexe a cabeça, faz um não, faz um sim, depende do que o texto está pedindo, mas trabalha o silêncio. O declamador que atropela as pausas, porque acha que precisa preencher tudo o tempo inteiro, ele não consegue entregar 100% a sua mensagem. O silêncio, ele é, sim, infinitamente importante, ok? Falou bastante dessa questão aí da performática. Quando ver as últimas questões ali, o pessoal, e se for uma mais gritada, né? Olha aí, ó. Olha lá, ó. Eu tô vendo, ele tá cheio. O Rafa, eu não sei se vocês escutam ele daí, né? Mas o Rafa tá lendo os comentários dizendo, tu causou bastante aqui na parte da performática. O pessoal tá perguntando bastante a respeito. Mas aí, né? Já sabemos que não podemos ser lá no palco do concurso extremamente performáticos. Existem momentos em que se pode também, né? Então, por exemplo, festival. São duas coisas diferentes, gente. Festival de poemas inéditos funciona de um jeito. Rodeio, concurso, Enarte, funciona de outro, completamente diferentes. Em festival, já que vocês estão aí falando de Carlos Omar, por exemplo, eu presenciei, eu era avaliadora da Sesmaria da Poesia 2018, 19 talvez. Eu era avaliadora e Carlos Omar Vilela Gomes tinha um poema. Quando foi anunciado o poema, entraram 4 homens no palco carregando um caixão. Sim, um caixão de verdade, um caixão desses que se usa em velório. Deixaram o caixão no palco, o amadrinhador começou a tocar e de repente o caixão se abriu e o declamador saiu de dentro e interpretou o seu texto, tá? Para quem achar que eu estou mentindo, procurem aí no YouTube. O poema se chama Bento Gonçalves Carneiro, O Vampiro Sul Brasileiro. É verdade, é verdade. Genial. É verdade. Palco da Sesmaria da Poesia de Osório, 2018 ou 2019. Não sei exatamente qual dos dois, mas foi um desses anos aí. Rodrigo Cavalheiro, se eu não me engano, ganhou inclusive melhor intérprete, porque ele foi assim, ó, maravilhoso em palco. Altamente performático. Mas se ele estivesse concorrendo a Guri Farroupilha, talvez não funcionasse, tá? Então, gente, muito cuidado nas performances. Existem, não sei se tem alguém do direito aí, fala-se muito de circunstância de hora e local, né? Então, dependendo de onde nós estivermos, aquilo pode, de fato, funcionar ou não. Então, vai do sucesso absoluto ao fracasso total em segundos, ok? Exatamente, Rodrigo Cavalheiro era o declamador do caixão, ele mesmo. E se não me engano, ele foi premiado como melhor intérprete, porque ele foi
genial, genial na sua interpretação. E o poema venceu o festival, ok? Gente, estamos aqui caminhando para o final. Eu não sei se nós temos aqui mais declamadores, mais pais, mais instrutores. Escrevam aí pra mim, por favor, o que vocês são? Vocês são declamadores? Vocês são pais de declamadores? Vocês são professores de declamação? O que vocês são? Inclusive, professores de declamação, estamos precisando muitos aqui, hein? Tô pensando seriamente. Ai, a gente conversa tanta coisa. Eu queria ter 89 horas no meu dia, tá? De verdade, queria. Eu queria muito ensinar algumas pessoas a replicar o método que a gente usa aqui para conseguir treinar mais pessoas, porque realmente chega tanta gente aqui querendo se preparar e Sou perdida na vida. não consigo, né? Sou perdida na vida, mas tentando. Olha, amiga, vai lá no Instagram, tem uns quantos videozinhos lá, já estão publicados, tu pode dar uma maratonada lá no Instagram, vai te ajudar a não ficar aí tão perdida na vida. Mateus, eu vou te puxar tuas orelhas. Como assim aprendiz de declamador? Um baita declamador. Inclusive, um baita declamador de um estado distante e que cultua magistralmente a nossa tradição. Vocês sabiam, para quem tá aqui, vocês sabiam que a nossa cultura, especialmente a arte da declamação, vem crescendo vertiginosamente no Brasil inteiro? Nós temos muitos declamadores fantásticos no Mato Grosso do Sul, em Goiás, em São Paulo, em Minas Gerais. Esses dias tinha um aluno da Paraíba por aqui. Gente. Amadrinhador. Olha, amadrinhador. Outra raça escassa por aqui. Precisamos de bons amadrinhadores. Tô tentando convencer o Fernando Graciola a fazer umas aulas aí com a gente para ensinar algumas técnicas para os meninos, especialmente para os meninos e para as meninas, né? Especialmente no que tange a amadrinhamento. Aspirante a declamadora. Olha só, auxilio iniciantes e crianças da minha entidade. Olha que legal. Nossa. É uma de ti que eu preciso aqui para ensinar, para poder dar aula para as crianças depois. Ó, gente. Que legal. A maioria é declamador, né? Muito bacana, muito bacana. Que bom saber que vocês estão aqui nesta noite fria, em outros estados nem tanto, querendo aprender sobre poesia, sobre declamação. E gostei muito disso aqui. Eu confesso que antes de começar eu tava bem nervosa, porque eu nunca tinha feito uma aula aqui pelo YouTube especificamente. Sou acostumada com o Meet, olhando olho no olho, né, de todo mundo. Mas gostei bastante, porque eu consigo interagir com vocês aqui nos comentários. Acho que isso aqui vai render bons frutos, hein? Muito bom mesmo. Gente, olha só. Precisamos caminhar para o final. Vou dar algumas orientações aqui finais para vocês. Em primeiro lugar, se algum de vocês está aí no time dos que buscaram aulas agora para os regionais e não conseguiram, eu peço de todo o meu coração, 1000 desculpas, eu fiquei com meu coração doendo de verdade, porque não é falta de amor, é falta de horas no dia mesmo. Nós estamos aqui numa rotina bem intensa, são às vezes 7, 8 aulas por dia. O Carlos Omar é um pouco mais corajoso do que eu ainda, volta e meia ele tá aí emendando 11, 12 aulas nesse período, e a gente não tem mesmo mais braços para conseguir atender tanta gente. E quando eu falo que eu estou atrás de novos professores, é verdade, tá? Se vocês têm
interesse em aprender aí para ser instrutor de declamação, a gente pode conversar, porque realmente é algo que eu quero muito, quero replicar, porque o método já funciona, a gente sabe que dá certo, então procurem aí, deem um oizinho lá no nosso suporte, que talvez a gente consiga fazer uma parceria bem legal nesse sentido, tá? No mais, gente, estudem, busquem informação, só cuidado, busquem sempre de quem tem uma vertente parecida com aquilo que vocês gostam de fazer, tá? Então, pra quem diz ali que tá perdido na vida, adorei essa expressão, inclusive, pra quem tá perdido na vida, se colocar no meio de 3, 4, 5 professores diferentes, cada um puxando pra um lado, tu vai ficar mais perdido ainda. Então, busca orientação de quem já trabalha mais ou menos essa mesma vertente que tu estás acostumado ou acostumada ou estás querendo ingressar, ok? Isso aí levem para a vida de vocês, que vale para qualquer segmento, tá? E no mais, gente, meu coração apertadinho, hoje já ficou um pouco mais quentinho agora. Já fiquei mais tranquila da gente ter conseguido fazer isso antes dos regionais, antes do prendado regional lá do Mato Grosso também, antes do, enfim, FEMARTE, FEGAMES, FEGASC, FEPARTE, ano que vem FENARTE, tem muito evento e pouquíssimos orientadores, né? Então a gente tenta, nem sempre a gente consegue, peço desculpas se realmente a gente não tá conseguindo atender aí nas aulas individuais, mas, tá, quem quiser, eu acho, tá lá o livro que eu prometi desde janeiro, enfim, desde janeiro que eu prometo que ia fazer um livro sobre declamação mais aprofundado, que eu já tinha feito lá em 2023, o guia, né, o passo a passo do escolher o poema até chegar no palco, declamação, a arte de encantar com palavras, e eu prometo desde janeiro o Decifrando a Alma da Palavra, que aí sim é mais aprofundado. Eu acho que já tá lá no Instagram, se vocês quiserem, fiquem super à vontade, tá lá. Não é uma aula individual, mas ajuda bastante, ajuda muito de verdade, tá? Meus amores e minhas amoras, eu vou de verdade fazer isso mais vezes. Adorei. Por favor, quem tirar print, quem tirar foto assistindo a aula, bota lá no Insta, posta lá e me marquem, que eu vou fazer questão de replicar aí. Eu acho que a gente precisa realmente fazer com que esse momento seja lembrado como o primeiro de muitos que vão acontecer por aqui. Vai acontecer, produção? Estou apoiando. Vai? O comentário dele assim, mais ou menos, vai, né? Fazer o quê? Tá, gente? Ó, qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre aqui. Lá no meu Instagram pessoal, às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo todo mundo. No WhatsApp, a mesma coisa, tá? Mas é só rotina mesmo. E eu juro que assim que eu ver a mensagem de vocês, vocês serão respondidos. Sempre, ok? Beijo enorme. Eu amei estar aqui. Amei de verdade. Vamos juntos para mais um concurso, para mais uma temporada de concursos aqui do Rio Grande do Sul e de fora. Vou guardar as perguntas de vocês, prometo, tá bom? Beijo, gente. Até! Eu não sei fazer isso, onde é que faz?